Salve, salve, meus queridos! Então, dando continuidade aí a esse final de ciclo, né, dessas gravações, trabalhando agora com filosofia. E como já foi passado a vocês, né, estamos no período aí revisional. Enquanto revisão, vamos trabalhar aí, né, fazer aquela síntese, aquele resumo a respeito do que já foi trabalhado nesta unidade, referente ao Friedrich Nietzsche e o Søren Kierkegaard. Então, começando aí pelo Kierkegaard, como já foi passado a vocês em algumas unidades passadas, até mesmo nessa unidade, né? Não podemos falar em Kierkegaard sem antes mencionarmos a respeito da questão do existencialismo, uma vez que o Kierkegaard ele estava atribuído, ou melhor, Kierkegaard ele é considerado o pai do existencialismo. Ah, professor, mas quando falamos do existencialismo, o primeiro nome que vem à mente, que remete à mente, é o Sartre, claro, devido à concepção existencialista do Sartre, uma vez que o existencialismo ele tem duas correntes, não é isso? O existencialismo ateu e o existencialismo cristão. Então, o que foi o existencialismo? Vamos lá. O existencialismo ele foi um movimento cujo objeto central é a existência humana, certo? Então, esse existencialismo ele foi desenvolvido pelo Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, mas encontra suas bases nesse camarada cá, que voltaremos então a mencionar, que voltaremos então a explicar e a debater a respeito do mesmo. Beleza? Então vamos lá entender um pouquinho dele, né, do Kierkegaard, que morreu aí na sua juventude com 40 e tantos anos, 42, 45 anos, beleza? A idade não vem ao caso, certo, pessoal? Olha só. Então temos aí alguns conceitos relacionados ao Kierkegaard. Lembrando, gente, Kierkegaard, que vem aí da corrente existencialista, né, o existencialismo cristão. Por quê? É aquela velha história. Kierkegaard vinha de uma família religiosa, né, puritana. Seu pai queria que o mesmo fosse pastor, né? Perdeu os pais prematuramente, perdeu 5 dos seus 6 irmãos, certo? E a partir daí ele começa a ter um rompimento, uma certa. Ele não desligou-se da questão espiritual, ele não desligou-se da questão do ser divino, né? Mas ele fez uma, digamos assim, uma certa modificação no que diz respeito ao aspecto espiritual, beleza? Então, uma das coisas sobre o Kierkegaard, quando falamos sobre o mesmo, é o que? Falar da filosofia de Kierkegaard é falar dele mesmo. Ou seja, à luz de seus escritos, né, podemos dizer então que a fonte da obra do Kierkegaard é a sua própria existência, né? Por isso, para compreendê-la, é preciso conhecer a questão do Kierkegaard, que seria o quê? A contestação à Igreja Oficial da Dinamarca, da qual o irmão do Kierkegaard ele era bispo, certo? Então vamos lá. Quais seriam os conceitos do Kierkegaard? Dedicou-se ao existencialismo, né? E a definir o que é existência, o que é existência, o que é o existir, o que é o viver, certo? Então, Kierkegaard levantou essa questão porque havia sido negligenciada pela tradição da filosofia. Descartes havia definido o cogito, né? O cogito ergo sum, penso, logo existo, sem dar conta do que é a própria existência. Como é que eu penso e logo existo? Mas não sei o que é existência, né? Aí vem aquele parâmetro lá do Sartre. A existência precede a essência, mas não vamos misturar as coisas, já que um era voltado ao ateísmo e o outro voltado ao cristianismo, certo? Kierkegaard então desenvolveu alguns conceitos fundamentais para a compreensão de seu pensamento,
ou seja, a angústia, a ironia e a repetição. Vamos entender, então, um pouquinho de cada um desses conceitos, né? Recapitular, na verdade. Então, temos o primeiro conceito do Kierkegaard, né? Que era angústia. Quem é que já sentiu angústia? Mas o que é uma angústia, meus queridos? Por que é que temos angústia? O que é que nos leva a ter? O que é? Para o Kierkegaard, né? Ele dizia que a angústia era o cerne da existência humana. Ou seja, a angústia é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Por mais que eu tenha a liberdade para escolher, mas essa própria liberdade em ter que escolher alguma coisa me deixa angustiado. E essa angústia é porque eu vou ter que escolher uma coisa. Eu vou ter que escolher alguém. A própria liberdade lhe deixa, então, nesse contexto. A própria liberdade lhe reprime ao contexto angustiante. Lhe faz com que você fique, te faz com que você fique angustiado, certo? Então, Kierkegaard diz que, ao olharmos para um precipício, sentimos vertigem diante da possibilidade de nos sentir atraídos por ele, né? Pela liberdade de escolha entre atirarmos ou não no vazio. É angústia. Eu estou à beira de um precipício. Eu posso, como não posso, jogar a esse precipício. Então, a questão da angústia leva à situação da dúvida, né? Jogo ou não me jogo? Faço ou não faço? Eu tenho a liberdade da escolha, mas a liberdade me reprime, né? Me faz, então, a essa pílula, como a Matrix. Você, quem já assistiu Matrix, deve ter lembrado dessa cena, deve lembrar da cena. O Morfeu, né, tá lá com o Neo, explica a situação de cada uma das pílulas, uma vermelha e uma azul, e mediante a isso, ele não obriga você a escolher a pílula X, mas ele explica, olha, essa é assim e essa é assado. A decisão é sua. Então, o fato da decisão estar nas minhas mãos já me deixa num apavoramento, já fico apavorado, né? É angústia. O segundo conceito do Kierkegaard em relação a esse parâmetro é a ironia. O conceito de ironia é marcado pela impossibilidade da verdade ser introduzida no indivíduo como uma doutrina. Ou seja, o filósofo ele se apropria da ironia de Sócrates, que era um componente do método socrático, né? Ou seja, a impossibilidade da verdade. O filósofo, então, pretende fazer com que o indivíduo perceba os três estágios de sua existência. Ou seja, a ironia ela fica ali agregada. A ironia como conceito de estética, a ironia como conceito de ética e a ironia como conceito de religiosidade. Portanto, a ironia ela é responsável pelo amadurecimento do indivíduo e sua transição do estágio estético, no qual o indivíduo guia as suas ações pela busca do prazer, para o estágio ético, onde passa a ser guiado pelo sentimento do dever. Ou seja, o prazer não se torna algo opcional, mas se torna algo obrigatório. O prazer parte para o dever, né? Ou melhor, o prazer parte para algo que deve ser ético, moralidade, e a moralidade passa a ser um dever. E o terceiro conceito do Kierkegaard, né, já falamos da angústia, já falamos da ironia, agora falamos da repetição, né? Ou seja, a repetição é aquela coisa da memória, a recordação e a esperança. Assim, entre dois extremos, é na repetição que se aciona o verdadeiro valor da vida. E aqui temos um exemplo. A recordação traz consigo uma falta, da qual não é possível suprir por estar no passado, enquanto a esperança é a necessidade do novo.
É fonte de frustrações por se basear em um futuro imprevisível. E esse futuro pode não chegar, né? Ou seja, a recordação fica na lembrança, fica na memória. Não podemos trazer a recordação, porque recordar é viver, mas viveremos baseado em um possível futuro, porque esse futuro não estará agregado mais ao que já se foi, mas aquilo que possivelmente virá, que será o novo, né? Então, o indivíduo, ele só pode ser responsável pela repetição, já que recordação é um passado irrecuperável e a esperança, como já falei, é um futuro incerto. Por isso, um possível futuro, aquilo que possivelmente virá. E aí, falamos numa outra concepção filosófica, né? Já que estamos na questão da crítica radical. E falando em crítica e falando em radicalismo, não podemos esquecer de uma pessoa, né? Extremamente polêmica, extremamente comentada, odiada por muitos e respeitada por poucos, né? Um cara aí que eu não idolatro, que idolatrar é demais. Idolatrar é você não ter consentimento por si mesmo. Mas um cara assim que eu tenho vou botar uma entre aspas, né? uma admiração pela obra do mesmo, que foi o Nietzsche, né? O cara aí considerado como um pessimista filosófico. E quando falamos em pessimismo filosófico, não estamos mencionando, não estamos direcionando que tudo deve ser trágico, drástico. Ah, mas é péssimo, é um pessimismo, ou seja, dizendo que não dará certo. Mas um pessimismo enquanto algo de um certo esperançar, que foi o Nietzsche. Nietzsche, né, o autor do Anticristo, que iremos falar aqui, de uma obra, né, foi o Anticristo, a questão do bem e o mal, colocando também sobre a respeito da genealogia da moral, que também já trabalhamos sobre isso, relacionado ao Nietzsche, certo? Vamos ver quem foi o Nietzsche, né? Vamos relembrar então um pouquinho do Nietzsche. Mas quando falamos em Nietzsche, vamos falar sobre as suas concepções. Lembrando, gente, Nietzsche ele não era alemão, apesar que todo mundo considera como um alemão. Nietzsche nasceu na Áustria, mas foi viver na Alemanha, certo? Quando falamos em Nietzsche, vamos falar aí de duas figuras importantes para a história da filosofia, agora sim, filosofia alemã, né? O Schopenhauer e o Nietzsche, apesar de que ambos não se conheceram, mas tinham uma certa aproximação das suas ideologias, certo? Então, quando falamos sobre o Anticristo, lembrando que essa capa aqui do Anticristo não significa que foi o seu livro oficial. Vocês podem observar, terceira edição, coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Então, quando vocês pesquisarem aí na web, né, na rede, vocês irão ver que existem várias capas. Você joga lá, o Anticristo de Nietzsche, terão várias capas, porque foram as várias edições retratando sobre, falando, né, sobre o Nietzsche. Claro que alguns vêm como Budipoke, né, resumir, tal e coisa e tal, mas o Anticristo do Nietzsche não quer dizer que ele era o capeta, não, minha gente. Não quer dizer que quando Nietzsche escreveu sobre o Anticristo, ele estava falando sobre Pazuzu, Belaia, Weibor e Asmodeus, seja lá qual for a entidade demoníaca, não. Certo? Veja só. Nietzsche imagina o mundo terrestre como um vale de sofrimento, em oposição ao mundo da felicidade eterna do além-vida. De outro modo, a arte trágica é pensada como contraposta à decadência e arraigada na antinomia entre a vontade de potência, ou seja,
o que vem a ser o futuro, e o eterno retorno. Ó, lembra um pouquinho aí do Kierkegaard, né? O futuro e a recordação, né? A repetição, o eterno retorno, o futuro numa repetição. O que não denota uma volta do mesmo, nem uma volta ao mesmo, dado que é fundamentalmente seletivo. Ou seja, quando Nietzsche escreve o Anticristo, ele está se referindo que a humanidade, né, ela é o próprio bem e o próprio mal. Quando Nietzsche fala sobre o Anticristo, ele está se referindo que o cristianismo fracassou com a humanidade, porque a própria questão religiosa faz com que as pessoas se tornem, por exemplo, egoístas, mostrando que a religião, muito mais do que uma palavra em latim religare, que significa religar-se com o divino, seja ele qual for, a religião ela não une, ela separa, né? Por isso que tivemos várias guerras aí em nome de Deus. Essa a visão do Nietzsche. Outra coisa, né? O niilismo. O que é o niilismo? O niilismo, resumidamente, vai tratar sobre o quê? O vazio, o nada. E Nietzsche não ficaria de fora, né? Tanto é que Nietzsche é o primeiro nome que vem à mente quando falamos em niilismo. Então temos o niilismo nietzscheano. Então vejam só, por meio da corrente niilista, o filósofo alemão propõe a ausência de sentido atrelado ao conceito de super-homem. O que é super-homem? Quer dizer que foi ele que escreveu o super-homem, né, do planeta Krypton, Kal-El, que aqui na Terra ficou conhecido pelo nome de Clark Kent, que fica fraco, não pelos cabelos, porque não é Sansão, mas pela pedra do seu próprio planeta Krypton. Não. O super-homem é que a humanidade deveria ser um herói. Mas vamos falar já já sobre isso daí, né? Eles surgem, então só para não perder aí a orientação do contexto, por meio da corrente niilista, o filósofo alemão propõe a ausência de sentido atrelada ao conceito de super-homem. Eles surgem a partir da morte de Deus, ou seja, da ausência de qualquer princípio. Dessa maneira, estando os homens destituídos de normas, crenças, dogmas, tradições, o que são dogmas, regras de conduta, né? Eles regerão as suas vidas, ou seja, estarão controlando o seu livre-arbítrio, ou melhor, você nem vai ter o livre-arbítrio, né? Porque está preso à crença, está preso à regra. Então, isso resultará na criação de homens novos por meio do que ele denomina de vontade de potência, ou seja, o futuro, né? O possível futuro. E o super-homem. Veja aí a imagem, né? Nietzsche foi o antidemocrático e o antitotalitário. O super-homem nietzscheano não é um ser cuja vontade deseja dominar, né? Deseja dominar, posto que se interprete vontade de potência, ou seja, um futuro, né? Uma recordação que viria a ser vivenciada no futuro, como anseio de dominar, onde se faz dela algo dependendo dos valores instituídos. Em outras palavras, intelectuais responsáveis pela transmutação de todos os valores e proteção de uma cultura ameaçada pela banalidade democrática, uma forma histórica de decadência do Estado, conhecido por pensar em si ao invés de ponderar sobre a cultura e sempre estar zeloso na formação de cidadãos dóceis. Ou seja, isso daqui já está sintetizado nessa imagem que coloquei. Super-homem ajoelhado perante um Nietzsche, né? O Nietzsche detém, então, o poder do conhecimento e da cláusula. O próprio super-homem é o Nietzsche. Por quê? O super-homem é aquele que tem coragem de assumir a dimensão dionisíaca da vida. É aquilo que falamos na aula anterior, né? Que já trabalhamos. O apolíneo e o dionisíaco, resgatando os valores das tradições gregas. O próprio Nietzsche resgatou a questão da mística religiosa grega, né? Transmutando seus valores, ou seja, abandonando os valores oriundos de uma visão covarde da vida e abraçando os valores da terra. Nietzsche é sensacional, recomendo para vocês.
apesar que muitos não vão até o fim, né? A leitura do Nietzsche requer, prende a atenção e você tem que ficar ali somente concentrado naquilo. Então, meus queridos, fica aí, né, mais uma vez, o contexto, a referência do nosso assunto. Beleza? Até breve.